Josué, capítulo de número 10, versículo 12 em diante, diz assim a santa palavra de Deus: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apresentou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Amém, queridos? Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eis a tua palavra lida ao nosso coração. Pedimos que por graça e misericórdia o Senhor fale conosco nesta noite. Pai, que eu não fale nada de mim mesmo, mas que fale única e exclusivamente as verdades da tua palavra e que saiamos daqui transformados pelo poder desta palavra. Fale ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o sexto livro da Bíblia, o livro de Josué, ele narra a história do reconhecimento que o povo fez com relação à terra prometida e da conquista dessa terra prometida pelo povo de Israel. Liderados por Josué, que foi o sucessor de Moisés como líder do povo, o povo então conquista, o povo se apossa dessa terra. E nós acompanhamos a luta dos israelitas na conquista da terra de Canaã. O livro de Josué vai tratar sobre isso, sobre a tão sonhada terra prometida, a terra que o próprio Deus lhes prometera. E nessa luta, nessa batalha por conquistar a terra prometida, eles atravessam então o Rio Jordão e o povo de Deus entra na terra prometida e começa então a conquistar aquela terra que Deus havia prometido a eles. E eles começam então essa luta, essa batalha com a cidade de Jericó, uma cidade chamada de Jericó. E o exército vai lá e eles começam a batalhar contra Josué. Desde aquela época já se cantava: vem com Josué lutar em Jericó. Né? Você já cantou essa canção? Já? Então desde aquela época já se cantava, não é, irmão Elis? Brincadeira, gente. Mas que essa música tem muito tempo, tem. Então vem com Josué lutar em Jericó. E o povo então começa a conquistar a terra, passa o Rio Jordão e a primeira cidade é a cidade de Jericó. E após a entrada e a conquista dessa terra, o povo então encara uma nova batalha com uma cidade chamada Ai. A cidade de Ai, ela vence a batalha contra o povo de Israel, porque havia pecado no meio do povo. Então, numa segunda batalha do povo de Israel contra essa cidade de Ai, o povo então conquista a cidade de Ai. Mas somente depois deles tirarem o pecado do meio deles, por causa de Acã, que havia desobedecido às ordens de Deus, que não era para pegar nada, e ele vai lá e pega algumas coisas e esconde. Mas depois que o pecado foi retirado do meio do povo, o povo então vai para uma segunda batalha contra a cidade de Ai, e eles então conquistam aquela cidade também. Nessa segunda batalha, Josué toma e destrói completamente aquela cidade. Capítulo 8 de Josué, você está com sua Bíblia aberta aí? Versículo 25 e 26 vai dizer assim: E os que morreram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000. Todos os moradores da cidade de Ai, porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade.
Queridos, eu estou relatando esses fatos para nós entrarmos no contexto da meditação do texto em que Deus colocou no nosso coração para nós trazermos as lições para a nossa vida. E neste capítulo 9, no capítulo 9, nós temos um relato inusitado da palavra de Deus. Entra então em cena o povo de Gibeão. Gibeão era uma cidade cujos moradores eram chamados de gibeonitas. E os gibeonitas então, sabendo da fama do povo de Israel e do quanto Deus estava abençoando aquele povo, eles então fazem algo inusitado. Eles falam assim: olha, nós vamos perder essa batalha. Não tem como brigar contra esse Deus grandioso, desse povo aí que acredita nesse Deus verdadeiro. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar pão bolorento, como diz o texto, pão cheio de bolor, vamos pegar odres velhos de vinho e vamos dizer que nós viemos de uma terra muito distante, de que quando nós saímos da terra, o pão estava fresquinho, a gente tinha acabado de tirar do forno, e nós chegamos aqui em um pão bolorento. Os gibeonitas organizam isso no seu coração para enganar o povo e fazer aliança com Josué e com o povo de Israel. Mas entre o acampamento em Gilgal e a cidade de Gibeão eram apenas 35 quilômetros, entre 35 e 40 quilômetros de distância. Era um povo que estava perto, era um povo que sabia que seria destruído pelo poder do exército do povo de Deus. E vale ressaltar que a fama de Josué, queridos, ela havia se espalhado pelo povo. Vale ressaltar que este povo estava com medo daquilo que o exército do Senhor dos Exércitos poderia fazer contra eles, porque aquela terra já havia sido prometida. A terra que manava leite e mel. E os gibeonitas ficam com medo. E eles, inusitadamente, fazem isso contra Josué e o povo. E Josué, neste relato inusitado, juntamente com o povo de Israel, faz aliança, então, com os gibeonitas. Ou seja, eles prometeram que não destruiriam este povo, que até então era um povo distante, na conquista da terra prometida, achando que eles moravam longe. E uma pergunta fica no ar: como os gibeonitas conseguiram enganar Josué, o povo de Deus, sendo que Deus estava com o povo? Olha aí na sua Bíblia, versículo 14 e 15, do capítulo de número 9. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles, ou seja, dos gibeonitas. E olha o que diz o texto: e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com ele aliança de lhes poupar a vida, e os chefes da congregação confirmaram isso em juramento. Queridos, por que os gibeonitas conseguiram enganar o povo de Deus? Porque o povo de Deus não consultou ao Senhor. O povo de Deus não perguntou ao Senhor aquilo que eles deveriam fazer. E 3 dias depois, Josué descobre a mentira, mas a aliança já havia sido feita e ele não poderia voltar atrás. Resumidamente, queridos, os gibeonitas tinham a promessa de Josué de não os destruir, devido ao juramento que ele havia feito ao povo e a chancela, a confirmação dos chefes ou dos príncipes daquela congregação, do povo de Israel. Então eles não poderiam voltar para trás. Então a aliança estava firmada. E vale ressaltar que Gibeão era uma grande cidade. A Bíblia relata que a cidade de Gibeão era uma cidade como uma das cidades reais. E o texto ainda vai frisar que Gibeão era ainda maior
que a cidade de Ai, que havia derrotado Josué e o povo de Deus lá atrás. É claro que tem o poder sobrenatural de Deus nessa batalha, mas os gibeonitas eram maiores que o povo de Ai. Ou seja, eles poderiam entrar nessa batalha, mas eles preferem se render, se tornar escravos, e como diz o texto, como diz a palavra de Deus, eles então se tornam pegadores de lenha e pegadores de água, e se tornam então escravos do povo de Deus. Isso demonstra também, queridos, o quanto Deus estava abençoando Josué na conquista da terra prometida. Deus estava com Josué na conquista da terra prometida. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Amém, queridos? Quando Deus promete, Ele cumpre. E aquela terra já estava prometida por Deus ao povo da aliança. Só tem um problema nessa história toda, porque aquela aliança dos gibeonitas com Josué não agradou os povos vizinhos. E essa coalizão entre eles, entre os gibeonitas e o povo de Deus, os tornavam ainda mais poderosos. E além do poder natural de Gibeão e os seus valentes, eles teriam que encarar ainda o poder sobrenatural de Deus, instrumentalizado pela vida de Josué e dos seus valentes. Então, aquela coalizão, aquela aliança não agrada o povo. Foi quando os reis, então, se ajuntaram contra a cidade de Gibeão. Versículo 3 a 5 do capítulo 10 de Josué, diz assim a palavra: por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem, vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram, acamparam junto de Gibeão e atacaram a cidade. O termo aqui é acampar, mas em outra versão vai dizer sobre sitiar. E essa coalizão do mal entre esses 5 reis rodeou Gibeão, rodeou a cidade de Gibeão. Eles não cercaram, mas eles rodearam a cidade de Gibeão. E os 5 reis unidos com seus valentes contra a nação de Gibeão. E automaticamente o povo de Gibeão tem uma atitude, uma reação de recorrer ao seu aliado Josué e o povo de Deus, que era um homem e um povo que eram tementes ao Deus vivo, que estavam fazendo coisas extraordinárias. E o povo de Gibeão então recorre a Josué, ao Deus vivo. E é a partir daqui, queridos, que eu queria trazer algumas lições para nós nesta noite. É a partir daqui que eu queria trazer algumas lições de um Deus sobrenatural. Guarde na sua cabeça. A primeira lição que eu aprendo neste texto é: não importa quem se una contra nós, pois nós e Deus já somos a maioria. Amém, queridos? Não importa quem se una contra nós, nós e Deus somos a maioria. Observe o versículo 5, os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos, venha depressa até aqui, livra-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o seu exército com ele e todos os valentes. Queridos, quantas e quantas vezes na nossa vida nós também nos sentimos como os gibeonitas? É ou não é verdade? O mundo ímpio que
vivemos unem forças contra nós. O mundo depravado em que vivemos unem cada dia mais com as suas ideologias, com as suas teorias, e eles se unem contra o povo de Deus. E quantos de nós, por ser fiel ao Senhor, não sofre represária e não sofre retaliação, quer seja no ambiente corporativo, quer seja no ambiente acadêmico, quer seja no ambiente familiar, ou até mesmo entre as igrejas do Senhor. Quantos de nós, por querer fazer aquilo que é certo, por querer fazer aquilo que é vontade de Deus, também não sofremos perseguição? E muitas vezes, queridos, nós vemos o mundo atacar e batalhar contra aquilo que é certo, e isso acontece até mesmo dentro das igrejas. As verdades da palavra de Deus, elas não podem ser negociadas. E nós, como servos fiéis do Senhor, não podemos desanimar dessa batalha, dessa luta, de mantermos a ortodoxia e aquilo que é verdade da palavra de Deus. Quantos de nós, por fazer aquilo que é certo, também não se sente acuado pelos homens depravados e infiéis ao Senhor e por este mundo que jaz no maligno? Queridos, nós precisamos aprender a confiar que com Deus nós somos a maioria. Nós precisamos aprender e a confiar no nosso Deus. Nunca duvide desta realidade, nunca desconfie do poder e do cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu emprego, porque Ele está conosco. E por mais que pareça, nós e Deus somos a maioria. Talvez não pareça. Talvez a gente olhe para as batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia e a gente se sinta sozinho, mas não. Deus está conosco. Deus continua cuidando do seu povo. Deus continua guiando o seu povo. E por mais que se levantem contra nós, por mais que o inimigo se levante contra nós, ele cairá no nome e no poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? E se o inimigo ainda não caiu, é porque a sua batalha ainda não chegou ao fim. Porque Deus está conosco. Mas pastor, então estão todos contra mim, pastor? Ó vida, ó céus, ó azar, pastor, estão todos contra mim, pastor. Por quê? Por quê, pastor? O que eu vou fazer, pastor? Em primeiro lugar, querido, pare de choramingar e olhe para o lado e veja que tem uma igreja que caminha com você, amém? Você tem uma igreja que batalha com você. Olhe para o seu lado aí, para esse bonitão, para essa bonitona que está aí do seu lado. São pessoas que caminham com você. São pessoas que lutam as suas batalhas espirituais com você. Por isso que nós nos intitulamos como uma família. Vem ser família com a gente. Segundo lugar, querido, saiba que o Deus de aliança, saiba que o Deus de promessas, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então guarde isso, Ele irá cumprir. Não importa quem se una contra nós, pois nós e Deus somos a maioria. Amém? Segunda lição que eu aprendo com este texto é: não desobedeça ou duvide das ordens de Deus. Aprenda a perseverar em Deus. Olha o que diz o texto. Esse texto é lindo demais. O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal.
O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. A ordem do Senhor é clara aqui. Não tenha medo, porque eu os entreguei nas tuas mãos. Ou em algumas versões vai dizer, porque eu os tenho dado nas tuas mãos. O Senhor não falou, olha, vai, porque eu os entregarei. E o Senhor também não falou, vai, porque eu estou entregando. Não, vai, porque eu já entreguei. Vai, porque o milagre já está feito. Olha que coisa sublime. Se fosse nos tempos de hoje, Deus diria assim, ó, pode ir que já deu bom, tá? Não é que vai dar bom, não. E não é que está dando bom, não. Vai, porque já deu bom. Vai, porque você vai derrotar seu inimigo. Um dos nossos maiores desafios, queridos, é obedecer e confiar no nosso Deus. Sabe, diante dos nossos inimigos, nós nos esquecemos do poder de Deus e das armas espirituais que nós temos. E nós nos apossamos das armas físicas e do nosso próprio poder para batalhar as nossas guerras, as nossas batalhas. E nós nos esquecemos de Deus. Quantas e quantas vezes, queridos, nós desobedecemos e duvidamos do poder do nosso Deus? Quantas e quantas vezes na nossa vida nós não perseveramos na nossa fé? E por que nós duvidamos do poder desse Deus grande, desse Deus todo-poderoso, desse Deus infinito, desse Deus que nós acreditamos, desse Deus que está neste lugar, desse Deus que a gente vem adorar todos os dias? Por quê? Sabe, muitas vezes nós duvidamos porque nós não temos ou nós não geramos intimidades com esse Deus. Nós duvidamos, pois nós não acreditamos no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça sobre a nossa vida. Duvidamos porque ainda não temos Jesus Cristo como nosso Senhor. Temos como nosso Salvador, né? Amém, glória a Deus, porque eu vou para o céu. Mas muitas vezes nós não temos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, que comanda e que guia a nossa vida. Queridos, nós precisamos confiar e obedecer às ordens de Deus. E muitas vezes também nós não o obedecemos. Nós duvidamos do poder de Deus, porque nós julgamos estar cansados. Pastor, a gente não pode se cansar, é natural. Quantos de nós, muitas vezes, não passam pelas nossas dificuldades e nós também nos cansamos? Se cansar é natural. Mas, querido, deixa eu dizer um negócio para você, não desista da sua vida, não desista das suas batalhas, porque Deus é contigo, amém? Observe o que diz o texto, a Bíblia é clara em dizer que Josué tinha marchado a noite inteira. E a sua marcha, a sua caminhada de 35, 40 quilômetros antecedeu a batalha que ele teve contra os 5 reinos. E é interessante porque, além desses 35, 40 quilômetros de distância, entre o acampamento em Gilgal e a cidade de Gibeão, um camarada chamado Martin Wadstra, quase que deu nó na língua, né? Mas um comentarista bíblico do Antigo Testamento, da editora Cultura Cristã, ele ainda vai dizer que esse deslocamento de 35, 40 quilômetros, ele ainda era de uma parte mais baixa para uma parte mais alta. Josué e o seu exército, os seus valentes, caminharam a noite inteira, 35, 40 quilômetros, mas foi morro acima.
E eles ainda chegaram e continuaram lutando a batalha que eles precisavam batalhar para vencer o povo. Não somente para proteger os gibeonitas, mas porque aquela era a terra prometida, a batalha do Senhor. Pastor, a gente pode ficar cansado? Pode. Mas pense 2 vezes, queridos, antes de desistir. Desistir da sua vida, desistir do seu casamento, desistir da sua família, do seu ministério. Sabe, hoje para nós é mais fácil desistir. Quer ouvir uma verdade do inferno para você? É mais fácil desistir. É mais fácil a gente abandonar. É mais fácil a gente procurar outra coisa. Mas, querido, quer ouvir uma verdade do céu para a sua vida? Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa sempre vem, sem demora. Já dizia Ludmila Feber na sua linda canção. Não desista. Muitas vezes nós somos derrotados nas nossas batalhas, nas nossas guerras, queridos, porque nós não queremos mais lutar. Porque é mais fácil desistir. A gente briga um pouquinho e logo a gente desiste dos nossos sonhos, a gente desiste do nosso casamento, a gente desiste da nossa vida, a gente desiste da nossa espiritualidade, a gente desiste da nossa igreja, a gente desiste do nosso ministério, a gente desiste das nossas amizades, a gente desiste de tudo, porque é mais fácil desistir. Josué está nos ensinando aqui que a gente não pode desobedecer e duvidar das ordens de Deus. Josué está nos ensinando aqui, de uma maneira categórica, que nós precisamos perseverar na nossa vida. Perseverar. A perseverança, ela deve fazer parte da vida do cristão. Guarde isso. Servo fiel ao Senhor é perseverante e obediente nas batalhas, pois não duvida do poder e do cuidado do Deus Todo-Poderoso. Amém? Terceiro lugar, terceira lição que eu aprendo de um Deus sobrenatural é que Deus não retém recursos naturais ou até mesmo sobrenaturais para abençoar o seu povo. Deus, ele não retém coisas extraordinárias ou coisas naturais para abençoar a sua, para abençoar a minha vida. Olha o que diz o texto, um texto bem intrigante para nós, e diz assim, a partir do versículo 11, capítulo 10 do livro de Josué. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pelas chuvas de pedra do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. O nosso Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso, que fez coisas extraordinárias diante de Josué e diante do povo. Chuva de pedra, sol e lua, ou tempo, não seguindo o seu curso natural, devido ao poder de Deus, devido à promessa de Deus. Acreditar nessas coisas é só pela fé mesmo, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Mas é essa mesma fé que nos faz acreditar que Deus é o Deus Todo-Poderoso
o Criador dos céus e da terra. Eu não vou entrar no mérito aqui da ciência, eu não vou falar sobre se é possível ou não Sol parar, a Lua parar, a Terra parar, o tempo parar. Mas é bem verdade que Deus realizou uma coisa extraordinária para que o povo pudesse vencer as batalhas. E eu prefiro continuar acreditando no Deus de milagres. Eu prefiro continuar acreditando no Deus de aliança. O que Ele fez, querido, se Ele parou, se não parou, isso é com Ele. Isso é com Josué, que viveu a esperança. O que eu acredito é que Deus realizou coisas extraordinárias para abençoar o seu povo. O que é parar o dia, né? O que é parar o sol, o que é parar a lua para um Deus que criou todas essas coisas? Não é nada. Mas o que aconteceu, a gente de fato não consegue explicar muito, porque a Bíblia também nos ensina que nós precisamos viver por fé. Mas o que é acontecer, o extraordinário de Deus na nossa vida, que muitas vezes se personifica como algo que é natural. O que é transformar o homem para Deus que criou o homem? Isso é uma coisa pequena demais. Deus não retém recursos naturais ou mesmo sobrenaturais para abençoar o seu povo. Ele continua agindo entre nós para glorificar o nome dele. O Senhor atendeu a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Este mesmo Senhor de Israel é o Deus que continua lutando por nós, o seu povo. Sabe, queridos, e qual é o milagre que nós precisamos na nossa vida? Qual é o metafísico? Qual é o extraordinário? Qual é o sobrenatural que nós estamos precisando que Deus faça na nossa vida, para que nós possamos também acreditar no poder de Deus e no cuidado de Deus por nós? Deus não retém recursos naturais ou mesmo recursos sobrenaturais para abençoar o seu povo e para glorificar o nome dele. Nós precisamos continuar crendo neste Deus. Quarta e última lição, lição de um Deus sobrenatural. Guarde isso. Se você busca com zelo ser fiel ao Senhor, nunca se esqueça que Deus é e sempre será fiel à sua palavra. Vou repetir. Se você busca com muito zelo ser fiel ao Senhor, nunca se esqueça que Deus é e sempre será fiel à sua palavra. Pastor, por que o senhor está falando isso? E eu queria sair deste texto, e como você está com sua Bíblia aberta, eu queria que você fosse lá no início, lá nas primeiras palavras de Deus a Josué, no capítulo de número 1. Volta aí rapidinho para que você possa acompanhar. E guarde isso na sua cabeça. Se você busca com zelo ser fiel ao Senhor, nunca se esqueça que Deus é e sempre será fiel à sua palavra. Josué, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá do deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estabelecendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Versículo 5, ninguém resistirá, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Versículo 6, seja forte e corajoso,
porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos pais deles. Josué, tão somente seja forte e muito corajoso, porque para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que a lei do meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro dessa lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei, Josué? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo e não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Queridos, se nós buscamos com muito zelo sermos fiéis ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao Deus da nossa vida, Ele permanece fiel, porque a palavra dele não volta atrás. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E se Deus fez uma promessa para você, Ele irá cumprir. Então somente Reinaldo, Paula, Ivan e todos nós sejamos fortes e corajosos. Não podemos ter medo, não podemos ficar assustados, porque o Senhor, nosso Deus, estará conosco por onde quer que nós andarmos.